JB, eu vou te mostrar uns dados, ver se você sabia dessa informação. O Brasil, quando foi descoberto, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram entre 1 e 6 milhões de indígenas. Olha que população enorme, falando mais de 300 línguas aqui no Brasil. Aí mais tarde, entre 1538 e 1855, vieram forçosamente como escravos uma média, calcula-se, 18 milhões de indivíduos da África. A gente não tem ideia do que é esse gigante chamado Brasil e a gente não tem ideia do que aconteceu aqui na colonização, porque a gente fala, aprende na escola, mas é uma história tão complexa e como a vida é muito diferente, Marcela, é difícil até entender como é que eles viviam sem nada. A gente não consegue imaginar a vida dos indígenas ou dos escravos, é tudo tão fora da nossa realidade, né? Mas isso realmente aconteceu e a gente tem que lembrar que esse país gigante vem de uma base de muita luta, né? Com certeza, isso aqui está um pouquinho representado na exposição aqui, Estação da Língua. A gente está aqui no Museu do Café, estou aqui com a coordenadora técnica do Museu do Café, Marcela Rezec, e está recebendo uma exposição itinerante do Museu da Língua Portuguesa e é por isso que eu falei tudo isso, né, Marcela? Isso, é uma parceria entre os dois museus que pertencem ao estado de São Paulo. Era uma parceria que há muito tempo a gente estava procurando, não sabia bem como a gente ia ter esse molde, e aí surgiu a ideia de realmente trazer a exposição itinerante para dentro do Museu do Café, que apesar de café e língua, você fala, o tema é meio diferente, não, mas o linguajar, por exemplo, relacionado ao café, tem relação completa, é uma transversalidade que a gente encontra aqui entre os dois museus. Olha, essa exposição vai passar por diversos municípios paulistas, certo? Mas em Santos, ela veio pro Museu do Café. E ela fica quanto tempo, Marcela? Ela fica de 6 de abril a 6 de maio, um mês, dá um tempo pelo menos para o pessoal vir conhecer um pouquinho, né? E depois ela vai visitar outras cidades paulistas e também vai para Angola. Ah, vai para Angola? Isso, vai visitar outro país. O Museu da Língua Portuguesa, tem muitos países que falam a língua portuguesa, eu não tenho nem ideia de quantos milhões de pessoas falam atualmente, né? Mas tem lugares que a gente nem conhece e eles falam português também. Aliás, né? A língua portuguesa, mas não é exatamente como a gente fala, o português brasileiro. Quem tiver curiosidade, aqui na própria exposição a gente tem esses países. Fala um pouquinho dessa fala portuguesa atual. Países que foram colônia até 75, por exemplo. Países que têm essa língua como oficial. Então, Timor, Angola, não só o Brasil e Portugal, né? Marcelo, o que o visitante encontra aqui? Ele vai ler muita coisa, né? Mas não é só isso. Não, tem muita interatividade. A gente fala que a exposição é uma exposição para 8 e 80, né? Então as crianças podem realmente trabalhar com os totens que são mais didáticos, mais lúdicos, que explicam um pouco essa origem de algumas palavras, parte de vídeo. Então realmente é uma exposição que você consegue trazer a família inteira. O que a gente aprende aqui? Um pouquinho de sotaque, da onde vieram algumas palavras? A origem de palavras, a gente tem inclusive palavras que a gente tem influência de outras línguas, então línguas africanas, línguas europeias, os sotaques paulistas, que é a área do falar paulista. Então, imagina, São Paulo não tem sotaque, a gente tem sotaque dentro do próprio estado, então o pessoal do interior como fala, né, o pessoal do litoral, palavras, então a média, o pãozinho, por exemplo, né, semáforo, sinal, então isso também você vai aprender um pouquinho aqui. Média, que é o nosso pãozinho aqui de Santos, eu não sei se falam em outros lugares, mas eu nunca ouvi, eu acho que é uma coisa mais regional mesmo, né? Vai para São Paulo e pede uma média, eles vão te dar um café com leite pequeno, médio aliás, né, uma média escura, a gente sempre pede lá em São Paulo. Aqui não, média é o pãozinho. É o pãozinho, então, é que nem o nosso pão de cará. A gente não encontra pão de cará. É verdade, pão de cará também. Então, até a própria influência cultural e social sobre essa língua também é apresentada na exposição. Olha, JB, é uma exposição linda que fala um pouco da nossa história, que é uma história rica, complexa, e se você não parar para ler com calma, você nem entende, porque ela é tão maior do que a gente pode imaginar. Você imagina que esse povo todo veio de navio, na época não tinha um analgésico, não tinha
tinha nada. Eles não, o que eles sabiam do mundo? Nada. Hoje a gente vive com transmissão de tudo, com GPS, e se você tiver uma mínima dor de cabeça, só um remédio correndo, enjoo. Naquela época, imagina que eles vieram de outro país, de vários países diferentes, colonizaram o Brasil e criaram esse gigante que é meio bagunçado, a gente sabe, mas um país riquíssimo de cultura, cheio de potencial para um monte de coisas. E só lendo e observando com calma a gente consegue entender o que é esse gigante Brasil, né, Marcela? Uma parte interessante, você estava falando sobre a cultura, é o trabalho em cima das poesias. Então, várias poesias são apresentadas e como o trabalho dessa língua é transformado em arte pelos poetas. Então, isso também é apresentado aqui. As pessoas também têm um pouquinho desse gosto, não só de saber de onde veio a língua portuguesa, a expansão no mundo, mas também ela utilizada como arte. Essa parte artística. Inclusive, a semana de 22, né? Tá mostrando aí que foi uma época que eles juntaram e colocaram muito do brasileiro. Isso, a influência, né, de todos esses movimentos que a gente teve no Brasil, tudo isso realmente é a questão social em cima da língua. Olha, uma delícia. Marcela, vamos repetir, até 6 de maio aqui no Museu do Café, de que horas a que horas? Isso, o Museu do Café funciona de terça a domingo, sendo o horário de terça a sábado das 9 às 17, aos domingos das 10 às 17, aos sábados o Museu do Café e a Exposição da Língua é gratuito e a Exposição da Língua todos os dias é gratuita, entrada pela lateral do museu. Que delícia, JB, você precisa vir conhecer, maravilhoso.